Olá, boa tarde. O meu nome é Isabel Galriça Neto e eu sou médica paliativista que trabalha em Lisboa, em Portugal. Agradeço muito o convite da Ana Cláudia Arantes para partilhar convosco alguns conceitos e para me fazer mais próxima dos nossos colegas do Brasil e também de Portugal, desejando, obviamente, que todos possam estar de boa saúde e a cuidar bem de muitos pacientes que agora precisam de nós. A minha intenção ao longo destes próximos 10, 12 minutos é falar-vos um pouco sobre a morfina, mais especificamente sobre mitos, ideias erradas, preconceitos e também más práticas em torno da utilização da morfina. Quando nós tratamos doentes com doenças graves, como é agora o caso da pandemia por Covid, quando tratamos doentes com doenças crónicas avançadas e irreversíveis, sabemos que um dos principais objetivos é tê-los o mais controlados e confortáveis possível. Nós queremos intervir ativamente no sofrimento e uma das fontes de sofrimento desses doentes são os sintomas. Os sintomas não são uma inevitabilidade, é natural e normal que eles aconteçam, mas sabemos hoje que temos muitos meios para os tratar. E mesmo quando não curamos os nossos doentes, nós temos possibilidade de os tratar convenientemente, de lhes oferecer muito para qualquer que seja o seu tempo de vida, eles terem a devida qualidade. Realmente, a dor é um destes sintomas nas fases avançadas de doença, mas não é o único. Esta é uma primeira mensagem que vos queria deixar. Os doentes em fim de vida, os últimos meses de vida, nas últimas semanas, não têm apenas dor e podem ter muitos outros sintomas. Mas, de facto, para a dor, o analgésico opioide mais potente é, efetivamente, ainda hoje, a morfina. Um fármaco seguro, se for bem utilizado pelas pessoas que efetivamente têm treino e formação, e é muito importante que essas pessoas possam estar alerta para aquilo que do outro lado são os receios, as dúvidas, os medos dos pacientes, das famílias, em utilizar a morfina. Porquê? Porque se não tiverem consciência disso, podem prescrever os opioides e depois os seus pacientes não os irão tomar, não irão fazer o tratamento. E é muito importante, na hora de prescrever, também perguntar, por exemplo, já ouviu falar de morfina? O que é que isso significa para si? Então vamos ver alguns dos mitos. Algumas das pessoas acham que estar a morfina, é aqui a expressão mais habitualmente utilizada, estar a morfina significa uma de duas coisas. Ou que se está a morrer, que se está nos últimos dias de vida, ou que se vai morrer mais depressa, porque a morfina pode apressar a morte. Ora, é preciso explicar que nós prescrevemos morfina pela intensidade do sintoma, neste caso, da dor, e não pelo prognóstico ou pelo diagnóstico. Explicando melhor, não é porque se tem cancro, faz-se morfina. Se não se tem cancro, já não se faz morfina. Se estás a morrer, fazes morfina. Se não estás a morrer, não fazes. É muito importante explicar que, de facto, é a intensidade, o peso deste sintoma, avaliado pelo próprio doente, que nos faz prescrever a morfina. E que ela tem regras para ser prescrita, de forma titulada, de forma devidamente ajustada, e aí é um medicamento completamente seguro. E a evidência científica mostra que não apressa a morte. Este é um primeiro mito, se pudermos dizer. Outro mito muito frequente entre os profissionais, mais até do que com as famílias, é o mito de que a morfina é muito perigosa e causa depressão respiratória. Mais uma vez, insisto,
se ela for devidamente titulada, ajustada, progressivamente incrementada, usada como um medicamento, ela é profundamente segura. E dizer-vos que o centro respiratório é a primeira estrutura do nosso organismo que desenvolve tolerância à morfina. Portanto, não temos o risco, se devidamente vigiada e cumprindo as regras de prescrição, não temos o risco de causar depressão respiratória. Ao mesmo tempo, e aqui mais uma vez, com as famílias, com as pessoas, existe o medo grande de achar que quem toma morfina fica viciado, fica um adicto, fica agarrado. Isso é falso. Nós usamos a morfina como um medicamento e, com as regras, insisto, que já comentei, ela é perfeitamente segura e ninguém vai desenvolver compulsão para consumir. Portanto, isso é um efeito baixíssimo, com 6 ou 8 zeros à frente, que pode eventualmente acontecer, mas, de facto, se a pessoa não tem compulsão para o consumo, ou seja, se não é adicta, não é pelo facto de iniciar a morfina que se torna adicto. Mas as pessoas adictas também podem ter necessidade de utilizar a morfina e devem, com supervisão clínica, e é de facto seguro se for bem utilizada. Já dissemos que a morfina não é só para o cancro, é para outras situações também e não é só para a dor. Fixem, a morfina é o fármaco dos 3 Ds: dor, dispneia ou falta de ar e diarreia. E realmente é preciso ter a noção, volto a insistir, que ao tomar morfina ninguém fica drogado, acamado só por si, e nós temos pessoas que trabalham, fazem a sua vida, conduzem, estando a tomar opioides, nomeadamente morfina. Queria só falar-vos de mais duas ou três vertentes relativamente aos mitos da morfina. A ideia de que há muitas alergias e que tem muitos efeitos secundários. São conhecidos os efeitos secundários e eles são devidamente controlados se seguirmos as tais doses de começar com dose baixa e incrementar a pouco e pouco, entre 25% a 50% da dose anterior, e ir vigiando os sinais de toxicidade. E, portanto, nós podemos e sabemos, por exemplo, que a obstipação é um efeito secundário permanente, mas já as náuseas e vômitos são transitórios e evitáveis se seguirem as boas práticas. Já sobre as alergias é raríssimo e, portanto, há muito paciente que chega ao pé de nós e nos diz: porque eu tenho alergia à morfina. Isso é praticamente inexistente e, portanto, algum equívoco existirá. E, por último, relembrar-vos que realmente a morfina pode ser utilizada por via oral com muita segurança. Há o mito de que só por via intravenosa é que se pode fazer morfina. Eu relembro que temos uma via alternativa muito segura para doentes frágeis, para doentes que precisam de cuidados paliativos, que é a via subcutânea. A via subcutânea corresponde a metade, porque a morfina por esta via é mais bem absorvida, a dose administrada por via subcutânea corresponde a metade da dose dada por via oral. E a dada por via intravenosa corresponde a 1/3 da via oral. Chamo a vossa atenção para estes acertos que têm que ser feitos. E por último, e mesmo a terminar, dizer-vos que infelizmente nós temos muito a noção de que há más práticas recorrendo à morfina como um fármaco sedativo. A morfina tem um efeito secundário de poder provocar algum efeito sedativo, mas ela não tem como indicação ser sedativa. E, portanto, aquilo que algumas vezes chamam perfusões para conforto nos últimos dias, em que se utiliza a morfina, é má prática, porque de facto, e falaremos disso noutro filme, noutro episódio, a sedação paliativa faz-se
com fármacos sedativos e não com a morfina. A morfina, e vou terminar, é um fármaco seguro, deve ser muito bem utilizado por quem tem formação, pode ajudar e muito pacientes em fase avançada, nomeadamente agora no contexto de Covid, que possam ter dor severa, dispneia, que possam ter tosse irritativa frequente e, portanto, bem utilizada, a morfina pode e deve ser parte integrante dos tratamentos das pessoas que estão em situação de sofrimento por doença grave ou por doença avançada e irreversível. Muito obrigada pela vossa atenção e até um próximo episódio em que falaremos sobre sedação paliativa.